Você sabia que existem 3 personagens bíblicos que nunca experimentaram a morte? E se eu lhe dissesse que Elias, Enoque e os cristãos no fim dos tempos carregam mistérios e revelações surpreendentes que você jamais imaginou? Hoje, vamos desvendar juntos esses segredos escondidos nas Escrituras e explorar as fascinantes jornadas dessas figuras extraordinárias. Prepare-se para embarcar em uma viagem no tempo, onde encontraremos profetas que desafiaram reis, homens que caminharam com Deus e um futuro apocalíptico que aguarda todos os crentes. Deixe a curiosidade te guiar, enquanto revelamos cada detalhe dessas histórias incríveis e atemporais. A jornada de Enoque, caminhando com Deus. Era uma vez nos tempos antigos, antes que as águas do grande dilúvio cobrissem a terra, um homem chamado Enoque. Enoque era descendente de Adão, sendo o bisneto de Sete e bisavô de Noé. A sua história é única e fascinante, pois Enoque não experimentou a morte como todos os outros homens. Ele foi levado por Deus, elevado aos céus de uma maneira misteriosa e gloriosa. Enoque nasceu em uma era onde a maldade começava a se espalhar pela humanidade. Os filhos de Deus, os descendentes de Sete, ainda buscavam viver em retidão, mas as tentações e a corrupção estavam por toda parte. A linhagem de Caim, em particular, havia se desviado significativamente dos caminhos de Deus, mergulhando em violência, idolatria e pecado. Desde jovem, Enoque mostrou-se diferente. Ele era introspectivo, pensativo e passava horas contemplando as maravilhas da criação de Deus. O céu estrelado, as vastas florestas, as montanhas imponentes, tudo isso falava ao coração de Enoque sobre o poder e a majestade do Criador. Ele tinha um profundo desejo de entender os mistérios do universo e, acima de tudo, de conhecer mais sobre Deus. O chamado divino. Certo dia, enquanto Enoque caminhava por um vale verdejante, ele ouviu uma voz suave e poderosa chamando seu nome. Era uma voz que ele nunca tinha ouvido antes, mas que ressoava com uma autoridade inconfundível. Enoque, Enoque, dizia a voz. Ele parou imediatamente, o coração batendo acelerado. Ele olhou ao redor, tentando localizar a fonte daquela voz. De repente, uma luz brilhante apareceu diante dele, mais intensa que o sol, mas de uma pureza e beleza que ele nunca havia visto. Enoque caiu de joelhos, sentindo a presença avassaladora de Deus. Enoque, disse a voz novamente, levanta-te e escuta as minhas palavras. Com o coração cheio de reverência e temor, Enoque levantou-se lentamente. A luz ao seu redor parecia envolver-lhe em um abraço caloroso e acolhedor. Então, Deus falou-lhe diretamente, revelando segredos e mistérios que estavam além da compreensão humana. Deus mostrou-lhe visões do futuro, do julgamento que viria sobre a terra e da redenção que ele tinha planejado para a humanidade. As visões de Enoque. Enoque viu os céus abertos e os anjos subindo e descendo, servindo ao Todo-Poderoso. Ele viu a corrupção que estava se espalhando pela terra, a maldade dos homens e o inevitável julgamento divino que viria. Ele viu o grande dilúvio que limparia a terra dos pecadores, mas também viu a esperança que viria através da linhagem de Noé. As visões que Enoque recebeu foram tanto um fardo quanto uma bênção. Ele foi chamado para ser um profeta e mensageiro de Deus, para advertir as pessoas sobre seus caminhos pecaminosos e para guiá-las de volta ao caminho da retidão. Enoque aceitou este chamado com humildade e determinação. Ele sabia que a sua vida nunca mais seria a mesma. O profeta solitário, a partir daquele dia, Enoque começou a pregar e ensinar sobre as visões que recebeu. Ele viajou de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, falando com todos que encontrava. A sua mensagem era simples, mas poderosa. Arrependam-se de seus pecados e voltem-se para Deus. No entanto, nem todos estavam dispostos a ouvir. Muitos zombavam de Enoque, chamando-o de louco e rejeitando suas palavras.
Mas Enoque não se deixou desanimar. Ele sabia que estava cumprindo a vontade de Deus e que sua missão era crucial para o futuro da humanidade. Aqueles que ouviam e acreditavam nas palavras de Enoque encontravam nele um líder espiritual, um guia que os ajudava a fortalecer sua fé e a viver de acordo com os mandamentos de Deus. Enoque fundou pequenas comunidades de fiéis, pessoas que buscavam viver em santidade e justiça, afastando-se das influências corruptas do mundo ao seu redor. Caminhando com Deus, ao longo dos anos, Enoque desenvolveu uma relação tão íntima com Deus que ele era frequentemente chamado a lugares solitários, onde podia orar e meditar. Nessas ocasiões, Deus revelava-lhe ainda mais segredos do universo e da criação. Enoque escrevia tudo o que aprendia, compilando seus ensinamentos em pergaminhos que seriam passados de geração em geração. Certa vez, durante uma dessas jornadas solitárias, Enoque foi levado em espírito a um lugar de indescritível beleza. Ele viu um jardim celestial, com árvores frutíferas e rios de águas cristalinas. Anjos de luz brilhante caminhavam pelo jardim, cantando louvores ao Criador. No centro do jardim, Enoque viu um trono resplandecente, e sobre ele estava o próprio Deus, rodeado por uma glória que nenhuma língua humana poderia descrever. Deus falou a Enoque mais uma vez, reafirmando seu amor e sua justiça. Ele mostrou a Enoque os planos para a salvação da humanidade, o envio de um Salvador que redimiria os pecados do mundo. Enoque voltou dessa visão com um coração renovado e um propósito ainda mais firme. O encontro com os anjos. Em outra ocasião, Enoque foi visitado por 2 anjos que o levaram em uma viagem celestial. Eles mostraram-lhe os reinos do céu e do inferno, revelando-lhe o destino das almas justas e ímpias. Enoque viu os tormentos dos condenados e as glórias reservadas para os santos. Ele ouviu os cânticos dos anjos e as lamentações dos perdidos, entendendo mais profundamente a importância de sua missão na terra. Essas experiências transformaram Enoque em um homem ainda mais sábio e compassivo. Ele sentia a dor do pecado e a alegria da redenção com uma intensidade que poucos poderiam compreender. Ele tornou-se um mediador entre Deus e os homens, um profeta cuja vida era um testemunho vivo da presença e do poder de Deus. O mistério da ascensão. Os anos passaram e Enoque continuou a caminhar com Deus. Ele se tornou conhecido não apenas como um profeta, mas também como um homem santo, cujo exemplo inspirava todos ao seu redor. Sua proximidade com Deus era tão grande que as pessoas diziam que ele podia ouvir a voz de Deus a qualquer momento e que Deus o guiava em cada passo de sua vida. Então, um dia, algo extraordinário aconteceu. Enoque estava caminhando em um campo, orando como fazia regularmente, quando a presença de Deus envolveu-o de uma maneira ainda mais intensa que de costume. A luz divina desceu sobre ele, e antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, Enoque foi levado. A Bíblia descreve esse momento com simplicidade e mistério. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. As pessoas que estavam próximas a ele naquele momento ficaram maravilhadas e aterrorizadas. Elas procuraram Enoque por toda parte, mas ele não estava mais lá. Deus o havia levado, poupando-o da morte e elevando-o diretamente aos céus. O legado de Enoque. A história de Enoque deixou um legado duradouro. Seus ensinamentos e escritos continuaram a influenciar gerações, e sua vida tornou-se um símbolo de fé e obediência a Deus. A sua ascensão aos céus foi vista como uma promessa de que aqueles que andam com Deus verdadeiramente e de coração serão recompensados além da morte. A vida de Enoque também prenuncia a de outro grande profeta, cuja partida seria igualmente espetacular e carregada de simbolismo divino. Esse profeta era Elias, o tisbita, que desafiaria reis, realizaria milagres e, como Enoque, seria levado ao céu de uma maneira que deixaria todos maravilhados. Elias, o profeta do fogo e do espírito. A aparição de Elias. Era um tempo de trevas em Israel.
O reino estava dividido e a idolatria corroía o coração do povo. Acabe, o rei de Israel, havia tomado Jezabel, uma princesa de Sidom, como sua esposa. Ela trouxe consigo a adoração de Baal e Aserá, erguendo altares e santuários para esses deuses pagãos. Sob a influência dela, Acabe se afastou dos caminhos de Javé, e o povo de Israel seguiu seu exemplo. Foi nesse cenário que surgiu Elias, o tisbita, de Gileade. Um homem de aparência austera e olhos penetrantes, ele apareceu como um raio em meio à escuridão. Elias, cujo nome significa "Meu Deus é Javé", carregava em si um fervor inabalável pela justiça e pela verdade de Deus. O confronto com Acabe, a primeira menção de Elias na Bíblia, é abrupta e impactante. Ele se apresenta diretamente ao rei Acabe, com uma mensagem cortante como uma espada. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. 1 Reis 17:1. Essas palavras ressoaram como um trovão. Elias, guiado pelo Espírito de Deus, profetizou uma seca devastadora como julgamento pela idolatria de Israel. E assim, a chuva cessou. Os céus se fecharam e a terra começou a murchar sob o calor implacável do sol. O refúgio no ribeiro de Querite. Após essa proclamação, Deus ordenou que Elias se escondesse no ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Ali, ele seria sustentado de maneira miraculosa. Todas as manhãs e todas as noites, corvos traziam-lhe pão e carne, e ele bebia das águas do ribeiro. Este período de isolamento e dependência total de Deus serviu para fortalecer a fé de Elias e prepará-lo para os desafios que viriam. O tempo passou, e devido à seca que Elias havia profetizado, o ribeiro de Querite secou. Mais uma vez, Deus falou a Elias, desta vez enviando-o a Sarepta, uma cidade na região de Sidom, o próprio território de Jezabel. O milagre em Sarepta, Elias encontrou uma viúva que estava à beira da desesperança. Ela e seu filho estavam prestes a comer sua última refeição e depois esperar a morte. Elias pediu a ela que lhe trouxesse um pouco de água e, em seguida, ousadamente pediu-lhe que fizesse um pão para ele com o último punhado de farinha e o restinho de azeite que ela tinha. A viúva, obedecendo à palavra do profeta, fez como ele pediu. E então, um milagre aconteceu. A farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se esgotou, conforme a palavra que Elias tinha falado em nome de Deus. Durante toda a seca, a viúva, seu filho e Elias foram sustentados pelo milagre da provisão divina. A ressurreição do filho da viúva. Enquanto Elias ainda estava com a viúva em Sarepta, o filho dela caiu gravemente doente e morreu. A viúva, em sua dor, questionou Elias, culpando-o pelo trágico evento. Elias, tomado de compaixão e fé, levou o corpo do menino ao seu quarto no andar superior e orou fervorosamente a Deus. Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Elias estendeu-se sobre o menino 3 vezes e Deus ouviu a sua oração. O espírito do menino voltou a ele e ele viveu. Elias entregou o menino vivo à sua mãe, e ela reconheceu a autoridade divina do profeta. Agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O desafio no Monte Carmelo, após 3 anos de seca, Deus ordenou a Elias que se apresentasse novamente a Acabe. Era o momento de um confronto decisivo entre Javé e os deuses pagãos de Baal e Aserá. Elias encontrou Acabe e desafiou-o a reunir todo o Israel no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. No Monte Carmelo, Elias propôs um desafio. 2 altares seriam preparados, um para Baal e outro para Javé. Os profetas de Baal deveriam clamar ao seu Deus, e Elias clamaria a Javé. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram e dançaram ao redor do seu altar, desde a manhã até o meio-dia, mas não houve resposta.
Elias zombou deles, sugerindo que talvez Baal estivesse dormindo ou viajando. Os profetas de Baal gritaram ainda mais alto e se cortaram com espadas, mas tudo foi em vão. Então chegou a vez de Elias. Ele reconstruiu o altar de Javé com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele cavou uma vala ao redor do altar, colocou a lenha e o sacrifício, e ordenou que enchessem 4 cântaros de água e derramassem sobre o altar 3 vezes, até que a água encharcasse tudo e enchesse a vala. Elias então orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. O fogo do Senhor caiu do céu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e até a água na vala. O povo, vendo isso, prostrou-se e clamou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias ordenou que os profetas de Baal fossem capturados e executados, e assim foi feito. A oração pela chuva, com a vitória no Monte Carmelo, Elias subiu ao topo da montanha e se prostrou em oração, pedindo a Deus que enviasse chuva. Ele enviou seu servo 7 vezes para olhar em direção ao mar. Na 7ª vez, o servo viu uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Elias disse ao servo: Vai e diz a Acabe: Prepara o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Em pouco tempo, o céu se enegreceu com nuvens e vento, e uma grande chuva caiu sobre a terra. Acabe foi em seu carro para Jezreel, enquanto o poder do Senhor veio sobre Elias, que correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. A fuga para o deserto. Apesar de sua vitória, Elias enfrentou um novo desafio. Jezabel, furiosa pela morte dos profetas de Baal, jurou vingar-se de Elias. O profeta fugiu para salvar sua vida, indo para o deserto. Ele caminhou por um dia e, exausto, sentou-se debaixo de um zimbro, pedindo a Deus que tirasse sua vida. Ele disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deus, no entanto, tinha outros planos para Elias. Um anjo veio e tocou nele, dizendo: Levanta-te e come. Elias viu junto à sua cabeça um pão cozido sobre as brasas e um vaso de água. Ele comeu e bebeu, e deitou-se novamente. O anjo do Senhor voltou uma segunda vez, tocou nele e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali, ele entrou numa caverna e passou a noite. No monte Horebe, a palavra do Senhor veio a Elias, perguntando-lhe: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para m'atirarem. Deus ordenou a Elias que saísse e ficasse no monte diante do Senhor. Houve um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Após o terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Quando Elias ouviu a voz mansa e delicada, cobriu o rosto com o seu manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. A voz lhe perguntou novamente: Que fazes aqui, Elias? Ele repetiu sua queixa, e Deus lhe deu novas instruções. Elias deveria ungir Azael como rei sobre a Síria, Jeú como rei sobre Israel, e Eliseu como profeta em seu lugar. Elias partiu de Horebe e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando com 12 juntas de bois. Elias passou por Eliseu e lançou seu manto sobre ele, simbolizando a transferência de seu chamado profético. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois que te fiz eu?
Eliseu voltou, matou a junta de bois, usou a madeira do arado para cozinhar a carne e deu-a ao povo para comer. Então ele seguiu Elias e tornou-se seu assistente. Mais tarde, Elias confrontou Acabe novamente, desta vez por causa do assassinato de Nabote. Jezabel havia tramado a morte de Nabote para que Acabe pudesse tomar posse de sua vinha. Elias foi enviado por Deus para encontrar Acabe e pronunciar um severo julgamento. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu sangue. Acabe, ao ouvir essas palavras, rasgou suas vestes, vestiu-se de saco e jejuou. Deus, vendo seu arrependimento, decidiu adiar o desastre para os dias de seu filho. No entanto, o destino de Acabe e sua linhagem estava selado. O tempo de Elias na terra estava chegando ao fim. Deus revelou a ele que seria levado aos céus. Elias e Eliseu viajaram juntos de Gilgal para Betel, e de Betel para Jericó, e de Jericó para o Jordão. A cada parada, Elias tentava deixar Eliseu para trás, mas Eliseu recusava-se a deixá-lo. Quando chegaram ao Jordão, Elias tomou o seu manto, enrolou-o e bateu nas águas, que se dividiram, e ambos passaram em seco. Do outro lado, Elias perguntou a Eliseu: "Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti." Eliseu respondeu: "Peço-te que me toque porção dobrada do teu espírito sobre mim." Elias disse: "Dura coisa pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará." Enquanto caminhavam e falavam, um carro de fogo, com cavalos de fogo, apareceu e os separou. Elias subiu ao céu num redemoinho, e Eliseu viu e clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." Elias foi levado aos céus sem experimentar a morte, assim como Enoque antes dele. O manto de Elias caiu sobre Eliseu, sinal de que o espírito de Elias repousava agora sobre ele. Eliseu pegou o manto, voltou ao Jordão, bateu nas águas e elas se dividiram novamente, provando que o espírito de Elias estava realmente sobre ele. Os cristãos no fim dos tempos, a grande tribulação e a promessa de salvação. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, foi agraciado com uma visão profunda e abrangente do futuro. No livro do Apocalipse, ele escreveu sobre os eventos que precederiam a segunda vinda de Cristo. Os cristãos de todas as eras se debruçaram sobre essas profecias, buscando compreender os sinais e os tempos. João viu um período de grande tribulação, um tempo de sofrimento e caos, como nunca antes visto na história da humanidade. Este tempo seria marcado por guerras, fomes, pestes e desastres naturais. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mateus 24, de 6 a 7. Durante esse período de turbulência, surgiria uma figura de liderança carismática e poderosa, conhecida como o Anticristo. Ele prometia paz e segurança em meio ao caos, ganhando rapidamente a lealdade e a adoração de muitos. Com discursos eloquentes e feitos aparentemente milagrosos, ele enganava as nações. Os cristãos, alertados pelas Escrituras, reconheciam os sinais. Eles sabiam que o Anticristo traria uma paz falsa e temporária, seguida de uma perseguição feroz contra todos os que mantivessem a fé em Jesus Cristo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. Apocalipse 13, 7. A marca da besta, um sinal de lealdade ao Anticristo, seria imposta a todos. Sem ela, ninguém poderia comprar ou vender. Este seria um tempo de provação extrema para os cristãos, que teriam que escolher entre a fidelidade a Cristo e a sobrevivência terrena. Em meio a essa tribulação, a fé dos cristãos seria testada ao máximo. Aqueles que permanecessem firmes, recusando a marca da besta e continuando a professar sua fé em Jesus, enfrentariam perseguições, prisões e até mesmo a morte. Mas suas almas estariam seguras, pois Jesus prometeu: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida."
Apocalipse 2:10. Comunidades secretas de cristãos se formariam, onde poderiam adorar juntos e encorajar uns aos outros. Eles se lembrariam das palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Esses momentos de comunhão e fé compartilhada seriam uma fonte vital de força e esperança. No meio deste cenário sombrio, Deus enviaria 2 testemunhas para profetizar e chamar as pessoas ao arrependimento. Vestidas de saco, elas pregariam por 1260 dias, realizando milagres e demonstrando o poder de Deus. As Escrituras não especificam a identidade dessas testemunhas, mas sua missão seria clara: testemunhar a verdade de Deus e desafiar o domínio do anticristo. Elas teriam o poder de fechar os céus para que não chovesse durante os dias de sua profecia, transformar águas em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas. Seus inimigos tentariam destruí-las, mas seriam consumidos pelo fogo que saía de suas bocas. No entanto, ao final de seu ministério, o anticristo conseguiria vencê-las, e seus corpos ficariam expostos nas ruas de Jerusalém por 3 dias e meio. O mundo celebraria sua morte, mas a alegria seria curta. Após 3 dias e meio, Deus as ressuscitaria, e elas seriam arrebatadas aos céus à vista de todos. Este evento causaria grande temor e reconheceria o poder de Deus, mas muitos ainda permaneceriam endurecidos em seus corações. Em meio ao caos crescente, sinais sobrenaturais apareceriam nos céus. O sol se escureceria, a lua não daria sua luz, as estrelas cairiam do céu e as potências dos céus seriam abaladas. Então, o sinal do Filho do Homem apareceria no céu e todas as tribos da terra se lamentariam. Jesus descreveu este momento como um tempo de grande expectativa e apreensão. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Marcos 13:26. Para os cristãos que perseveraram, este seria o momento de redenção e alegria, pois a promessa de sua fé estava prestes a ser cumprida. A culminação da grande tribulação seria uma batalha final entre as forças do bem e do mal, conhecida como a Batalha do Armagedon. As nações do mundo se reuniriam no Vale de Megido para lutar contra Deus. O anticristo e seus exércitos se levantariam para desafiar o poder divino. No entanto, a batalha não seria longa. Jesus Cristo, montado em um cavalo branco e seguido pelos exércitos celestiais, desceria dos céus. Com a espada que saía de sua boca, ele derrotaria o anticristo e seus seguidores. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. O anticristo e o falso profeta seriam lançados vivos no lago de fogo, e os exércitos deles seriam destruídos. Esta vitória final de Cristo traria um fim ao reinado de terror e inauguraria um novo capítulo na história da humanidade. Após a derrota do anticristo, Satanás seria aprisionado por 1000 anos. E Jesus Cristo estabeleceria seu reino na terra. Este período, conhecido como o milênio, seria um tempo de paz e justiça. Os santos ressuscitados reinariam com Cristo, e a terra seria restaurada à sua glória original. Durante este tempo, a terra conheceria uma prosperidade e harmonia sem precedentes. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20:4. A libertação de Satanás e o julgamento final. No final dos 1000 anos, Satanás seria solto por um curto período. Ele reuniria as nações para uma última rebelião contra Deus. No entanto, fogo desceria do céu e consumiria seus seguidores, e Satanás seria lançado definitivamente no lago de fogo, onde se juntaria ao anticristo e ao falso profeta.
Então ocorreria o grande julgamento diante do grande trono branco. Todos os mortos, grandes e pequenos, ressuscitariam e seriam julgados de acordo com suas obras. Aqueles cujos nomes não estivessem escritos no livro da vida seriam lançados no lago de fogo. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20:11. Após o julgamento final, Deus criaria novos céus e uma nova terra. A nova Jerusalém desceria do céu, adornada como uma noiva para seu noivo. Este seria o eterno lar dos redimidos, onde não haveria mais morte, tristeza, choro ou dor. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. A glória de Deus iluminaria a cidade, e o Cordeiro seria a sua lâmpada. Os portões da cidade nunca se fechariam, pois não haveria noite ali. Os redimidos viveriam em perfeita comunhão com Deus, desfrutando da plenitude de sua presença para sempre. Enquanto os cristãos esperam ansiosamente o cumprimento dessas profecias, são chamados a viver com vigilância e fé. Jesus advertiu que ninguém sabe o dia nem a hora de sua vinda e, portanto, seus seguidores devem estar sempre prontos. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24:42. Esta vigilância não é uma espera passiva, mas uma vida ativa de fé, obediência e amor. Os cristãos são chamados a serem luz do mundo e sal da terra, proclamando o Evangelho e vivendo de maneira que honre a Deus. A promessa de Cristo é que Ele estará com eles até o fim dos tempos. E assim, a jornada dos cristãos nos tempos finais é uma história de desafios e vitórias, de sofrimento e redenção. Como o apóstolo Paulo escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4:7-8. Enquanto aguardam a realização dessas promessas, os cristãos são fortalecidos pela esperança e pela certeza de que Deus é fiel e que no fim o bem triunfará sobre o mal, e a vida eterna com Ele será a recompensa de todos os que perseverarem até o fim. E assim, viajamos juntos pelas histórias incríveis de Enoque, que andou com Deus e foi arrebatado, Elias, o profeta que subiu aos céus em um redemoinho de fogo, e os cristãos no fim dos tempos, que aguardam a promessa da vida eterna sem passar pela morte. Essas narrativas não apenas nos fascinam, mas também nos inspiram a refletir sobre nossa própria fé e jornada espiritual. Se você gostou desse mergulho profundo nas Escrituras, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião e suas reflexões sobre essas histórias extraordinárias. E compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer esses mistérios bíblicos. Muito obrigado por assistir e por fazer parte dessa jornada espiritual conosco. Até a próxima.